Tenham a certeza de que o tempo que vocês vão dedicar hoje aqui para essa live vai ser preciosíssimo, porque o conteúdo de hoje vai tocar em lugares muito delicados da mentalidade de vocês, do passado de vocês, mas vai também trazer um alívio absurdo para a vida, para o dia a dia, para a rotina, porque vai fazer com que vocês entendam alguns padrões que vocês estão repetindo. Muitas vezes a gente está no automático. Eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona o mecanismo de controle do nosso cérebro, da nossa mente, como é que a gente modifica, por que que tem mudança, por que que a mudança ela é real, ela acontece quando a gente faz um trabalho de transformação. Então fiquem aqui, vai ser maravilhoso esse tempo que nós vamos ter juntas. Eu vou ser o máximo precisa para que a nossa live seja bem focada, para que durante esse tempo vocês consigam absorver o máximo de conteúdo e fazer autoanálise na vida de vocês. Deixa eu contextualizar mais uma vez, porque muitas pessoas já estão aqui comigo, né, desde a semana passada, e muitas estão começando agora. Então, eu percebi que eu acho que o primeiro passo da nossa vida para que a gente consiga ter resultados diferentes do que a gente vem tendo, o primeiro passo é realmente você parar um pouquinho, sair do automático e reconhecer quais são os padrões que você está repetindo que no fundo estão te destruindo. E isso é um trabalho que só você vai fazer por você. Não interessa quem passe na tua vida e quem consiga apontar o dedo e te falar que aquilo ali é um problema. Se você não for o primeiro a reconhecer que aquilo ali é algo que está te destruindo, ao invés de estar construindo, você não vai ter como fazer a mudança. Você não vai ter como modificar. Por quê? Porque é um trabalho de autoanálise e de empenho consciente. Então eu percebi que eu já mudei muita coisa na minha vida, mudei muito resultado com relacionamento, mudei muito resultado financeiro, mudei muito resultado de trabalho, mudei a maneira que eu olho pra mim e me julgo, mudei comportamentos em várias áreas da minha vida. Porém, enquanto você não faz realmente uma análise praticamente diariamente, semanalmente, mensalmente, você não vê aquelas travas que são ali bem sutis e você não tá reconhecendo. Então eu reconheci que eu tinha um padrão muito forte de começar alguma coisa e desistir no meio do caminho. De começar e simplesmente o rumo como se tanto faz o que eu tivesse decidido há pouco tempo atrás. O padrão de começar a ler um livro e não terminar. O padrão de começar na academia e me sabotar no fim de semana na alimentação. Então eu comecei a identificar, a olhar e reconhecer que aquilo ali era algo destrutivo, mas também só identificar não vai mudar a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar. Segundo, é reconhecer de onde vem esse padrão. E todo o nosso percurso aqui de live é com esse objetivo, para que vocês primeiro reconheçam quais são os padrões, segundo, reconheça de onde você aprendeu, com quem você aprendeu, e eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso logo no decorrer dessa live, e terceiro, identificar quais são os passos, quais são os novos comportamentos que eu vou ter que inserir na minha vida para que aquilo se modifique. E fazer aquilo de maneira repetida. Se eu não colocar aquilo ali na minha vida como algo que eu preciso modificar e que eu vou ter que fazer por um bom tempo até que aquilo ali se torne um novo padrão, não vai ter como a gente modificar, porque a gente sempre vai cair no padrão antigo de voltar para aquele comportamento. Então, eu percebi que eu precisava muito modificar isso em mim, que era a questão da disciplina. A questão de me comprometer com algo que fosse maior do que eu. Eu comecei a mudar a alimentação e mudar a academia e vi que tá super funcionando, eu tô muito mais ativa, muito mais feliz, acordo cedo. Vi que a coisa estava funcionando. Eu falei, então já que isso está funcionando, eu vou colocar isso para fora. Eu vou compartilhar isso com mais pessoas. E aí veio esse projeto de lives, que é justamente para eu instalar em mim o padrão da disciplina com o outro, não só comigo. Porque se eu sei que todas as terças, quartas e quintas, às 8h08 da manhã, eu tenho o compromisso de abrir essa live e falar com pessoas que estão ali do outro lado, esperando pelo conteúdo que eu tenho para entregar, ainda que eu tenha preguiça,
ainda que eu queira procrastinar, ainda que eu venha com desculpinhas e falatórios mentais, o compromisso que eu firmei com vocês, ele é maior do que essas desculpas. Então eu percebi que isso aí é um gatilho, que eu posso trabalhar com isso ao meu favor. E aí eu comecei esse projeto, que são 60 lives. Elas vão até fevereiro. Não faço ideia de como vai ser no meio do caminho, mas até agora tá incrível, tá maravilhoso. Olha a energia que eu acordo. Hoje eu confesso que já acordei assim um pouquinho, não sei o que, com aquela meio que desculpinha. Na hora eu levantei, não entrei no pensamento, fui pra academia, já voltei e já tô aqui. Então esse projeto de live, ele é pra justamente ir contra um dos padrões que eu reconheci na minha vida, que é totalmente destrutivo e autossabotador. Autossabotador porque eu sei pra onde eu quero ir. E eu sei que comportamentos vão me levar pra lá. E quando eu olho pra minha vida e reconheço que tem algo aqui que me tira desse caminho, eu preciso agir naquilo. Porque não vai vir ninguém pra salvar você. Não vai vir um santo, não vai vir um pai ou mãe, não vai vir um político, não vai vir um livro, não vai vir um guru, não vai vir ninguém para tirar você desse comportamento se não for você mesma. Então, esse projeto de lives, primeiramente, é isso. Eu identifiquei um padrão destrutivo, eu reconheci de onde nasceu esse padrão e eu criei um comportamento totalmente oposto para eu tirar isso da minha vida. E é isso que a gente vai fazer aqui durante todo esse percurso. Vocês mesmas, tá? Cada uma dentro da sua realidade, vai começar a olhar sem julgamento, sem culpa, sem autossabotagem, para cada um desses padrões que vocês reconhecem que isso é destrutivo. Seja o padrão com dinheiro, com relacionamento, com corpo, com saúde, falar muito dos outros, falar mal dos outros, se julgar, se autossabotar, vocês vão reconhecer esses padrões e vocês vão perceber onde que isso nasceu. Porque só reconhecer não vai fazer a mudança. Você precisa saber quem te ensinou, de onde você aprendeu aquilo ali, com quem você aprendeu aquilo ali, por que você tá tão apegada àquele padrão, que muitas vezes a gente faz pactos com quem nos ensinou o padrão, e como que você vai criar pequenos hábitos para que isso se dissolva na sua vida. Inevitavelmente, você vai ver resultados. Porque uma mulher diferente, que pensa diferente, que se sente diferente, que olha pra si e pra vida diferente, que tem hábitos diários, todo dia faz uma coisa diferente do que ela fazia, não tem como ela não ter resultados diferentes. Então é parar de olhar pro resultado e reclamar do resultado e olhar pra antes do resultado. O que tá criando aquilo ali? E aí eu criei aqui um cronograma pra gente falar sobre esses temas hoje mais aprofundado. O que nós vamos falar? Eu vou mais uma vez repetir para vocês, para que vocês saibam o porquê de estar aqui, né? Tem uma lógica, tem uma didática de raciocínio para a mente de vocês conseguir fluir nesse processo e fazer a mudança de uma maneira mais profunda, mais assertiva, e também para que vocês identifiquem o porquê de estar aqui. Então eu criei temas e conteúdos que vão primeiro olhar para a ancestralidade. Então nós vamos identificar no passado quais foram os padrões que os meus familiares ou os meus cuidadores, tem pessoas aqui que foram cuidadas por outras pessoas, por pais adotivos, isso não importa, mas quais foram os padrões que essas pessoas que nos criaram no primeiro momento da nossa infância nos passaram. Por que eu aprendi tais padrões e até hoje eu estou repetindo esses padrões que não são mais meus? Olhar muito para a ancestralidade, reconhecer e soltar esses padrões. Nós vamos olhar muito para a sua infância, porque precisa entrar na nossa mente o poder da nossa infância. Muitas de nós, na verdade, ignoramos totalmente a nossa infância. Falamos algumas vezes, contamos para algumas pessoas sobre a nossa infância, mas a gente ignora o grau a força, na verdade, que os comportamentos, que as experiências que nós vivemos na infância tem até hoje sobre o nosso adulto. A gente ignora como se não tivesse acontecido, só que existe uma parte da nossa mente que arquivou totalmente aquelas experiências. Arquivou totalmente a maneira que você recebeu informações da vida e a maneira que o teu corpo até hoje ainda repete situações criadas lá na infância. Então a gente vai olhar também para a tua infância e quais foram os primeiros padrões que a tua mente foi moldada. Porque tudo tem um início. É muito fácil a gente ver fora,
mas a gente não traz isso para dentro. Você sabe que um prédio, ele primeiro começa de uma ideia, de um pensamento que surgiu da mente de um arquiteto, daqui a pouco passou para o engenheiro, e aí compraram todos os materiais, empregaram pessoas, aquelas pessoas colocaram energia e criaram um prédio. Então tudo tem uma base de criação e de fundação. E nós também, a mesma coisa, só que está lá na nossa infância. E muitas das memórias foram totalmente bloqueadas, rejeitadas, negadas, mas elas refletem no adulto que nós somos hoje. Então não existe querer um mundo diferente se as pessoas que vivem no mundo são crianças sofridas, que vivem lá dentro de nós, na verdade, e que refletem sua dor no adulto de hoje. Então nós vamos falar de ancestralidade, de infância, de mentalidade, como que a nossa mente hoje se comporta no mundo, quais são os padrões que a gente precisa modificar conscientemente, porque se você não fizer um trabalho ali ativo, consciente, ela não vai se modificar. E nós vamos falar depois de mudar a mentalidade, como olhar para essa questão de propósito de vida e propósito de carreira. Entender de verdade quem eu sou no mundo, qual é o meu valor no mundo, como é que eu quero servir no mundo. Só quando eu entendi isso e comecei a olhar isso profundamente é que eu tive coragem de colocar o meu trabalho para servir para outras pessoas. Por quê? Todos estamos conectados. Se você sair do planeta Terra, você olha lá de cima e você percebe que é só uma bola. Então tudo está dentro da bola. Tudo está contido dentro dessa bola. E no fundo, todo mundo está conectado. Todos nós temos pensamentos, sentimentos, passado, tivemos uma família, temos sonhos, temos desejos, medos, frustrações. Então quando eu entendo quem eu sou, eu resolvo alguma coisa na minha vida e eu sei que outras pessoas passam por aquilo, é só eu encontrar um meio de ajudar essas pessoas que estão lá vivendo o que eu já vivi a resolver aquilo que eu já resolvi. Então a gente começa a entender qual é o meu propósito de existência aqui no planeta e como é que eu quero servir a outras pessoas. Esses são os temas pelos quais nós vamos passar durante essa nossa jornada de 60 lives. E aí eu quero trazer duas sacadas já de início para que a gente aprofunde um pouquinho mais nesse tema desses próximos dias, que vai ser fundamentalmente o da ancestralidade, tá? A gente vai olhar muito para o nosso passado ancestral, as referências e experiências de vida que os nossos pais e avós viveram e por que eles passaram esses padrões para nós. Tem uma função do nosso cérebro que eu aconselho vocês a muitos desses gatilhos, desses insights que eu for trazendo para vocês, que vocês se aprofundem um pouquinho ou que leiam um pouquinho sobre isso para aumentar a consciência de vocês. Porque a nossa live é rápida, é 30, 40 minutos, às vezes passa, né, vai um pouquinho para 50, mas você vai ter que aprofundar um pouquinho para a tua mente abrir ainda mais a compreensão sobre esse tema. Tem uma função do nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. Só jogar no Google já vai aparecer várias pesquisas sobre isso. Ele diz que o nosso cérebro é como se fosse plástico, ele tem uma capacidade de se moldar, se estruturar de acordo com as experiências e as informações que nós recebemos. Então o teu cérebro, você chega aqui hoje nessa live com ele de uma maneira. A partir do momento que você está ouvindo isso, ele vai se modificar, ele vai se transformar, porque ele é plástico. É como se tudo que você jogasse nele criasse um reflexo. Então ele tem essa capacidade de se modificar através das experiências e das informações que nós recebemos. Por que eu preciso saber dessa informação? Para que eu preciso saber dessa informação? Porque você nasceu um serzinho ali neutro de experiências com o mundo. Tudo que você recebeu era só sentimentos que a tua mãe tinha quando ela estava grávida de vocês. Que isso já forma muita parte do teu corpo, da tua estrutura, mas a gente vai entrar nesse tema depois. Só que a partir do momento que você abre o olhinho e que você começa a receber informações do externo, o seu cérebro já está se moldando a partir daquilo. E aí, o que isso vai influenciar em nós adultos hoje? Reconhecer, claro que a gente não vai lembrar tudo, mas reconhecer boa parte das informações que nós recebemos e, sabendo sobre isso, reconhecer essas informações, identificar o que elas estão criando na nossa vida até hoje e como que a gente vai colocar informações de valor para modificar a nossa vida. Porque olha só, se você entrar no YouTube e você pesquisar um determinado tema,
Abaixo desse tema vão vir várias outras sugestões de vídeos que são linkadas com aquilo. E algumas coisas nem tem nada a ver. Se você não tiver ali um direcionamento, um foco do que você quer aprender, o mundo vai querer te ensinar tudo. Só que você não precisa aprender tudo. Você precisa aprender apenas tudo que vai te modificar, te transformar. Então, a pessoa que quer fazer um trabalho aqui na internet, ela precisa entender como que ela melhor pode entregar um conteúdo, como que ela pode criar um curso para exponencializar o trabalho dela, como que ela pode fazer lives mais precisas. Se uma pessoa ela quer entender como quer trabalhar com medicina, ela vai precisar estudar sobre medicina. Se uma pessoa ela quer trabalhar com psicologia, ela vai precisar entender e estudar mais sobre psicologia. Mas nós perdemos muito tempo na nossa vida estudando sobre milhares de coisas que nem fazem sentido. Então, tudo que você está botando de informação vai modificar o teu cérebro de alguma maneira. E nós precisamos aprender prioritariamente sobre o quê? Sobre quem nós somos. Qual é a maneira que eu me comporto no mundo? Quais são os meus comportamentos que, na verdade, eles estão me destruindo todo dia? Destruindo a mim e destruindo as pessoas que eu convivo. O que eu recebi do meu pai e da minha mãe que até hoje eu tô repetindo aquilo ali como se fosse meu, mas na verdade não é meu. Então, o que você precisa prioritariamente saber é sobre você. É sobre a tua maneira de se comportar no mundo e como que você pode conscientemente modificando esses padrões. Porque se o nosso cérebro ele é plástico e ele vem se modificando desde o momento que nasceu, ele é plástico para se modificar agora. Mas o adulto conscientemente vai ter que botar informações úteis para que você tenha aquelas informações como ferramenta. Porque a partir do momento que eu entendi que os meus pais tinham exatamente o padrão da falta de disciplina, da procrastinação, da preguiça e do medo paralisante, eu primeiro identifiquei que eu peguei aquilo exatamente deles e trouxe para o meu mundo. E se eu peguei deles e trouxe para o meu mundo, aquilo não é meu. Eu posso tirar de mim e colocar outra coisa no lugar. Então só isso me dá coragem para ir para a vida. Só isso me dá força para me comprometer com um projeto e ir nele do início até o fim. Mas se você não sabe que você recebeu isso de outras pessoas, você acha que isso é seu. E aí você acorda todos os dias com preguiça, com auto-julgamento, e aquilo ali só vai te destruindo e fortalecendo mais ainda dentro da tua mente que você é uma verdadeira bosta. Então a gente precisa olhar para isso e identificar que eu posso mudar. Assim como a mente nasce ali lisinha, sem muita informação moldando ela e vai sendo modificada, eu posso mudar hoje. Uma das nossas maiores causas de dor e de sofrimento são esses nossos padrões de comportamentos. Muitos dos nossos padrões, eles são pensamentos destrutivos e obsessivos. E muitos deles já é um hábito tão forte nosso que a gente não reconhece que aquilo ali me destrói. Mas se você convive com uma vozinha lá dentro da tua mente todos os dias que diz que você não presta, que você não serve, que vai dar errado, que você não consegue, que você não pode, que você é indisciplinada, como que você acha que você mesma vai ter força de ir pra vida se lá dentro você convive com um inimigo diário? Então as nossas maiores causas de sofrimento somos nós mesmos. Os nossos padrões de procrastinação, o nosso medo excessivo, a nossa vergonha, a nossa culpa. Muitas vezes eu tô há meses tentando abrir live e me comprometer sem desistir. E não tô fazendo. Então até eu que já possuo tanto desse conhecimento, porque eu venho estudando isso aqui há mais de 4 anos, até quando eu entendi que todas as minhas dores estavam aqui nesse conteúdo, até eu demorei a colocar isso em prática. Por quê? Porque são muitas sabotagens. Então, que você comece a olhar para isso e perceber onde é que está esse ponto de destruição que você faz com você mesma e com os seus sonhos. E se a gente elimina esses sofrimentos, que sou eu mesma, e os padrões destrutivos que eu tenho dentro de mim, quem te impede de ir para a vida?
Quem vai te limitar de chegar até um sonho, de realizar um objetivo, seja ele qual for, seja curar uma doença, seja manifestar um relacionamento saudável, seja criar um trabalho de valor, seja criar uma realidade financeira totalmente diferente, quem vai te limitar, vai te impedir de chegar lá? Se você tem dentro de você um aliado. Se você tem dentro de você todas as ferramentas que você precisa para se comprometer, executar, finalizar e no fim receber o resultado que você tanto deseja. Não tem. Então, o nosso trabalho é tratar esse ser humano aí dentro de você, adoecido, que no fundo é a nossa criança que não foi olhada ou que recebeu tanta informação distorcida que se perdeu no meio do caminho. E aí, então esse primeiro ponto que eu quero já que vocês deem uma pesquisada depois, só olhar por cima, breve, vai abrir muito gatilho na mente de vocês, que é sobre a neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar. Ele molda todo o nosso sistema nervoso através dos padrões e das experiências que a gente recebe durante a nossa vida. Então, se a gente receber um relacionamento extremamente confuso e abusivo no início da nossa vida ali de adolescente, talvez nós tenhamos criado uma ideia, uma crença lá dentro da nossa mente de que todo homem é assim, de que todo relacionamento vai me fazer passar por traição, vai me fazer sofrer, e aí eu vou vivendo a vida através dessa referência. Enquanto eu não modifico essa referência que está dentro de mim, eu não consigo olhar para fora e reconhecer que existem outras possibilidades. Isso aqui é só um exemplo. Eu tô falando para tudo, tá? Para tudo. Doença, viagens, dinheiro, trabalho, para tudo. Tudo. E o outro pontinho que eu quero trazer para vocês, que é para também uma bela reflexão, é um tema da Bíblia, uma passagem da Bíblia, que eu não sou religiosa, tá? Mas eu fui criada num lar de religiosos, de pessoas que frequentavam tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, e sempre tinha esses jargões, né? Essas passagens da Bíblia que vinham nas conversas de família. E uma das passagens que, quando eu comecei a ficar adulta, madura, pensar por mim, ao invés de pensar pelos outros, eu comecei a me questionar sobre isso, e isso é um dos temas da minha vida, um dos temas de estudo e de trabalho que eu passo todos os momentos refletindo sobre isso. A passagem da Bíblia é aquela que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem de vocês já ouviu isso? E quem de vocês verdadeiramente se questionou sobre o que isso quer dizer? Coloca aqui pra mim. Porque muitos de nós ouvimos, mas a gente não se questiona sobre o que isso quer dizer. Porque se tá lá, tem uma mensagem para dar para o ser humano conseguir transcender os seus limites, as suas dores, os seus problemas e viver em paz interior. Porque nenhum ser humano vai ter sucesso na vida, sucesso verdadeiro, constante, se não tiver paz interior. Então eu comecei a questionar sobre o que é isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Porque uma religião diz que a verdade é uma coisa, a outra vai dizer que é outra, o outro vai falar que é aquilo, mas o que é para mim? O que é realmente verdade para mim? E aí eu quero trazer para você 3 pontos que eu identifiquei, que servem para mim e que talvez possa servir para você, mas aí você vai ter que entrar numa análise profunda para se questionar. Então, primeiro, nesse pontinho, vamos lá olhar um pouquinho para isso. Conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Eu comecei a refletir sobre isso e aí para pensar e ver se faz sentido para você. Nós estamos todos dentro de um planeta, uma bola que fica submersa, não tem nada segurando ela está submersa num fluxo que nós chamamos de universo. Ela está ali submersa, sendo regida por planetas, passando por estrelas, tá ali no vácuo, né? Numa energia que ninguém identificou muito, mas que chamam de éter. É exatamente essa passagem. João 8,32. E depois eu vou olhar esse ponto aqui, que é muito forte isso aqui que a Vanessa traz e faz muito sentido. A verdade, ela nos liberta da ignorância. E a ignorância é o quê? Eu ignoro, eu não sei. E se eu não sei, eu vou sofrer as consequências. Então, olhar para esse ponto de eu tô dentro de um planeta. Eu sei que se eu pegar uma sementinha e eu plantar na terra,
e deixar lá por um período e regar, e o sol vir e jogar energia, e a água fazer a sua função, e o tempo passar, aquilo ali ela vai gerar uma árvore, frutos, ela vai gerar vida. Eu sei que todos os dias nasce o sol, ainda que tenha chuva, ainda que tenha nuvens cobrindo, que chova, mas o sol tá lá iluminando, porque eu percebo a iluminação. Eu sei que existe uma outra parte da vida, que é a lua, que ela vem toda noite e ela traz ali a calma para que os nossos sentidos se acalmem, para que nosso corpo tenha hormônios que vão baixar a nossa adrenalina, trazer o cortisol para a gente dormir, para a gente se recompor. Eu sei que os bichinhos, eles nascem através de um processo de fecundação, igualzinho o ser humano. Então, se olhar para a vida ela é literalmente didática, ela ensina o tempo inteiro. Só que a gente está tão numa correria que a gente não para entender a vida, então não entende sobre si. Então, conhecereis a verdade, esse primeiro ponto. Para mim, verdadeiramente, existe uma ordem na vida. Nada tá aleatório. Não tem planeta se batendo, não tem estrela caindo, não tem. Existe uma ordem. Se existe uma ordem, para que exista uma ordem, existem leis. Existem leis que regem esse universo. Então não tem como um planeta sair da sua atmosfera e vir bater no outro e jogar meteoros. Não tem. Não tem como o Sol entrar no lugar da Lua e falar: não, peraí, hoje eu decidi que eu vou primeiro, depois você vai, porque agora é minha vez. Não tem isso. Então existem leis, existem ordem, e para reger a ordem existem leis. E nós precisamos compreender quais são essas leis. Porque se essas leis são capazes de regir a magnitude, a grandeza do que está fora de mim, essas leis regem a minha vida. E quando eu vou contra essas leis, eu vou ser penalizada. Por Deus, que a gente tem uma mania, né, de achar que Deus penalizou a gente. Não, pela vida. Existe uma lei, se você vai contra a lei, você está fora dela. Não tem como você não ser penalizada pelas coisas que vão fora dessa lei. Então, conhecer sobre as leis do universo, isso te bota no centro da vida. E nós vamos falar, vai ter uma live que eu vou falar só sobre as leis universais e como que isso interfere na nossa vida, no todo e na nossa vida. Então, a primeira coisa para mim foi entender quais são essas verdades. Para mim, a primeira verdade é que existem leis que regem o universo. Se existem leis que regem o universo, essas leis também regem a minha vida. Quais são essas leis? Quais delas eu estou ferindo? E quais delas, os meus comportamentos diários, estão me levando a favor, no fluxo da vida, indo a favor do rio ao invés de ir contra e querer que a vida se adapte a mim. Então descubram quais são essas leis para que você viva em harmonia com elas e não desarmonia. Outra verdade. Ok, eu já entendi que eu sou um ser humaninho, pequenininho, que vive no universo, mas que dentro de mim vive um outro universo. Então você sabe que o que passa na mente de vocês é diferente do que passa na minha. E o que passa na nossa é diferente da que passa de um bebezinho, de uma criança e de um senhor idoso. Cada um, além de estar num universo, tem o seu próprio universo interno. Então, se essas leis regem fora, elas regem o meu universo. Outra coisa que eu comecei a me questionar muito é, eu sou um ser humaninho que está aqui dentro. Só que eu nasci dentro de uma família. Eu não tinha capacidade de vestir roupa, eu não tinha capacidade de me proteger do frio, eu não tinha capacidade de me alimentar, eu não tinha capacidade de me limpar. Eu dependia de pessoas criando, me cuidando, até que eu ganhasse uma idade que eu fosse capaz de me sustentar e me manter firme no mundo. Quem foram essas pessoas que me ensinaram sobre a vida? O que essas pessoas sabiam sobre a vida e sobre si? Eram verdades? Elas sabiam disso que a gente está falando aqui agora? Elas olhavam para dentro e reconheciam seus padrões negativos? Elas amavam a vida? Elas se sentiam felizes, capazes? Como é que essas pessoas viviam? Então a gente vai precisar olhar para como foi que eu aprendi a viver nos primeiros anos de vida. Porque alguém me ensinou sobre isso. E se essa pessoa não sabia sobre isso que a gente está falando agora, provavelmente ela não te ensinou. Se ela soubesse, ela estaria numa vida diferente. Então, eu primeiro entendo que existem leis fora, que regem a coisa que vai muito além de mim, e existem leis familiares. Quais eram as leis familiares no meu ciclo ali que eu nasci?
Como é que uma mulher era vista no ciclo que eu nasci? Como é que um homem era visto? Era só o homem provedor? A mulher também tinha o trabalho ali, ela se manifestava no mundo, ela fazia o que amava. Eles tratavam bem um ao outro? Eles ensinaram valores? Eles ensinaram virtudes? Ou eles ensinaram do jeito que souberam? E não é sobre a gente excluir nosso passado, a gente julgar o que a gente recebeu, não. Mas é sobre entender o que eu recebi para que eu possa modificar. Porque se você continuar vivendo através dos preceitos, das premissas e das verdades que os teus pais e avós te ensinaram, você vai continuar se destruindo. Porque hoje o mundo não é mais a mesma coisa. E você está aqui para aprender além do que eles te ensinaram, não para ficar na zona de conforto ali, recebendo só o que te passaram. Então eu preciso entender isso. Existem leis fora e existem leis dentro. Eu aprendi, uma das leis que eu aprendi é que se eu não fosse perfeita, eu ia ser castigada. Eu lembrei essa semana de uma cena de eu ter feito alguma coisa errada na infância e ficar de joelho no milho. Eu tinha totalmente excluído isso da minha vida. Então, dentro do meu ser, a minha criança aprendeu que se eu não fosse perfeita, se eu não fosse certinha, eu ia ser castigada. E eu era castigada pelas pessoas que eu mais amava, pelos meus criadores. Se eu sou castigada por eles, eu vou ser castigada por tudo na vida. Então, recuperar essas memórias é criar liberdade dentro de nós para que a gente possa liberar esses sofrimentos, porque a gente sofre todos os dias quando a gente quer ir para a vida, mas a gente acha que tem que ser perfeita. E como eu não sou perfeita, porque eu nunca vou ser, eu nunca vou. E outra verdade é, primeiro, vou repassar as leis que regem o mundo, que eu passo por essas leis, as leis que regeram a minha infância, o meu ciclo familiar, e as leis que hoje estão regendo os meus comportamentos. Porque aí é com você, aí não tem papai, não tem mamãe, aí é você. Tem muitos vícios de comportamento que nós temos a certeza que aquilo ali destrói a nossa vida, mas a gente simplesmente não consegue mudar. É um apego a uma coisa destruidora. É um apego a uma coisa que eu sei que está matando o meu próprio corpo, matando os meus relacionamentos. Então conhecereis a verdade. Que verdades são essas? Sobre o mundo, sobre a minha família e sobre os meus comportamentos hoje. Conhecereis a verdade. Autoconhecimento é você autoconhecer. É você conhecer sobre você. É você parar de olhar para fora e a gente só ficar assistindo novela, Big Brother, política, porque lá é sobre as ações deles. Nós temos que nos posicionar, nós temos que fazer as nossas escolhas, mas no dia a dia, você só vai mudar a si mesma. E você só vai mudar quando você reconhecer quem você é. Pare de deixar que outras pessoas fiquem apontando o dedo para você e dizendo quais são os teus problemas e defeitos. Seja você mesmo um analisador de si, das suas atitudes. Então conheça as verdades sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos, sobre os seus medos. Conheça para que você faça as mudanças. Outro ponto é, quando vem no tema da Bíblia, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? O que eu tô presa? O que eu preciso de liberdade? E aí eu fui para dentro e analisei que libertar de mim. Libertar do julgamento diário que eu tenho sobre o meu corpo. Liberar do julgamento diário que eu tenho sobre ser burra, sobre ser incapaz, sobre ainda não estar pronta. Me libertar do julgamento diário dos relacionamentos frustrados que eu tive no passado. Me libertar do julgamento diário que eu tenho sobre os meus pais. Solta isso. Eles foram o que puderam ser e agora seja você o que você quer ser para você. Seja você pai e mãe de si mesmo. Então, nos libertar o quê? Conhecereis a verdade. Então, a verdade é conhecer sobre quem eu sou e sobre como que esse mundo aqui funciona. Se eu tô no mundo, eu preciso conhecer dele. E a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará de medo. Libertará de preguiça. Libertará de procrastinação. Libertará de justificativas. Libertará de reclamação. Libertará de pensamentos negativos, obsessivos, sentimentos de fracasso, de não merecimento, de máximo esforço. Às vezes a pessoa tá ali há anos fazendo uma coisa que não vai levar ela para onde ela quer, mas por ter uma crença, uma verdade dentro dela que a vida só vai se tiver muito esforço, ela vai se matando no meio do caminho. Então trabalha a vida inteira para depois de alguns anos poder se aposentar e gastar todo o dinheiro da aposentadoria com remédio. Percebe muito bem. Você veio aqui para se libertar dessas amarras que foram impostas inconscientemente por quem te criou e pelo mundo.
que dita o que é beleza, que dita o que é estilo de roupa, que dita o que é sucesso e felicidade. E outro ponto é ok. Eu já entendi quais são as verdades, eu tô mergulhando nisso, eu tô me aprofundando. Eu já entendi que eu preciso, o que me aprisiona, do que eu preciso me libertar e qual é o benefício disso. Esse vai ser o terceiro ponto. Porque eu só vou conseguir me comprometer com uma coisa por longo tempo se eu ver o benefício daquilo. E muitas vezes o benefício ele não tá agora. O benefício do meu corpo, eu tô há 1 ano, praticamente 1 ano e meio. Agora que eu tô vendo o benefício. Nas primeiras semanas o meu benefício era só dor e não consegui quase nem sentar no vaso de tanta dor que o corpo todo tá ali morrendo. Então a gente não vê o benefício no começo das atitudes. O benefício ele é a longo prazo. E como é que eu começo a identificar esses benefícios? Só de eu saber que eu vou olhar para o mundo de uma maneira diferente. Só de eu saber que eu vou olhar para mim e saber que eu sou foda, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou digna. Só de eu saber que eu posso olhar para fora e ensinar outras pessoas aquilo que eu modifiquei em mim, isso são os benefícios que a gente recebe no longo prazo. Porque não me interessa se eu vou levar 1, 2, 3 anos pra estar morando na casa que eu quero, ter o carro que eu quero, ter a profissão que eu quero, ter o valor financeiro que eu quero, a saúde que eu quero. Mas de saber que todos os dias eu tô caminhando pra ir pra lá, isso por si só já é o benefício. Isso por si só te dá a força interna de continuar. Porque não é o momento que eu chego lá, mas é toda essa caminhada que eu fiz que me deslocou daqui desse espaço para esse outro. Então você precisa também firmar para você quais são os benefícios de você estar aqui assistindo essa live. Por que eu tô assistindo essa live? O que isso tá mudando alguma coisa em mim? Porque se não tiver um benefício maior, a gente se sabota no meio do caminho. Então, a partir de amanhã, hoje eu queria contextualizar tudo isso para você, a maneira que o nosso cérebro aprende, que tudo que a gente aprendeu na nossa infância tá criando a nossa vida, que nós sim pegamos vários padrões de comportamento, porque a gente, para pra pensar, é uma criança. Ela por si só aprender a escovar o dentinho, aprender a ir no banheiro, aprender a andar, ela por si só não ia conseguir. Então é necessário que venha alguém e ensine para ela, porque essa pessoa já aprendeu, essa pessoa já viveu. Mas tu acha que uma criança, depois que aprende isso, ela vai parar para se questionar, será que é assim que se anda mesmo? Será que é assim que escova dente? Não vai, porque ela já aprendeu. É muito mais fácil. A mente, ela automatiza todas as nossas funções para que eu não precise aprender tudo todos os dias. E é uma ferramenta do nosso cérebro para evoluir. Se tivesse todo dia que aprender a mesma coisa, nossa, quanta energia. Só que muitas dessas coisas a gente aprendeu e a gente não se questionou. E prendemos a padrões de destruição. Eu não vou falar aqui muito, pelo menos não nesse primeiro bloco, das nossas habilidades, das coisas incríveis que a gente aprendeu com eles, porque nós aprendemos infinitamente coisas incríveis. Se nós estamos aqui hoje é porque nós aprendemos infinitamente coisas incríveis para estar aqui. Mas eu quero falar do que dói, porque o que é bom você já sabe e já fortalece. Eu quero falar do que dói, do que está te limitando, do que está te impedindo de viver uma vida ainda melhor. E aí, a partir de amanhã, a gente já vai entrar no olhar para o sistema familiar dos nossos pais, para a maneira que os pais deles ensinaram eles sobre a vida, para os padrões e comportamentos que os pais deles tinham e que muitas vezes nem precisaram falar, mas só de olhar os pais agindo daquela maneira, eles pegaram aquilo e copiaram. E tá lá dentro deles. E fizeram com que eles fossem os adultos que foram e os pais que foram com nós. Então, olhar para o nosso sistema de uma maneira de estudo, realmente como se você estivesse pegando um livro ou fazendo um curso para entender sobre o que aquele curso ensina. A gente vai entender sobre os nossos avós, o que eles passaram de referência para os nossos pais, porque assim a gente entende o que a gente recebeu lá de muitos anos e que muitas vezes nem é os nossos pais, mas o comportamento que eles repetem daqueles que criaram eles. E aí, nós vamos olhar para a criação que eles receberam. Quais foram os primeiros padrões, os primeiros sentimentos, a primeira maneira de pensar
que eles começaram a ter na vida por conta do que aprenderam com os pais. E não adianta. A criança, ela quer ser igualzinha aos pais, para ela ser amada. Ela muitas vezes não quer ser quem ela quer ser igual a eles, para que elas, achando que sendo iguais a eles, ela vai ser aceita e amada. Só que muitas dessas coisas, até hoje, ainda estão refletindo dentro de você. Identificar faz com que você solte. Só a compreensão vai te dar força interna e ferramentas para você fazer a mudança do que precisa ser feito. Então é isso, essa live de hoje era para contextualizar tudo isso que a gente vai olhar durante esses próximos 2 dias nessa semana, olhando bem para o nosso sistema, olhando bem para o nosso avô, para nossa avó, tanto de pai quanto de mãe, ou para as pessoas que cuidaram dos nossos pais. E aí venham assim com as barreiras bem baixas, o coração bem aberto para ressignificar muita coisa. Eu sei que muitas de nós temos muitos problemas com o nosso sistema familiar e tá tudo bem, mas quando a gente reconhece o que eles receberam e por que eles agem como agem, a gente também consegue liberar o perdão dentro de nós. O perdão não é para eles. O perdão é dentro de nós por ter guardado tanta dor e mágoa por uma coisa que, na verdade, foi só o que eles receberam. E aí, a gente consegue realmente fazer a cura porque a gente dá um basta naqueles padrões negativos que estão sendo repetidos de gerações em gerações. Isso é a cura. Isso é a transformação. Porque quando você modifica uma coisa ruim dentro de você, você não modifica só você. Você modifica os relacionamentos que você tem ao seu redor. Então, isso vai sendo levado, como se fosse uma onda que vai sendo repetida e reverberando em todo mundo.